Irmãos, hoje, 14 de junho, se comemora o Dia do Pastor. E nós, como igreja, como ovelhas do rebanho do pastor Toninho e da pastora Rosa, quem o Senhor nos confiou a eles, nós queremos abençoar a vida deles. E tem um texto na palavra do Senhor que eu acho ele bem propício para esse momento. E esse texto eu quero profetizar ele sobre a vida dos nossos pastores. Ele diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, Ele vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a vontade, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Você pode dizer amém? Agora eu quero convidar você para ficar de pé, estender a mão para cá, nós vamos orar pela vida dos nossos pastores. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, hoje onde se comemora o Dia do Pastor, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida do pastor Toninho, pela vida da pastora Rose. Senhor, e a nossa oração nesta noite, Senhor, como ovelhas do rebanho, que o Senhor confiou à mão dos teus filhos, que o Senhor dê a eles sabedoria, que venha, ó Deus do céu, todo entendimento, para que eles possam cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Nós declaramos o fortalecimento do Senhor a cada manhã. Deus, que os teus filhos, Senhor, possam viver todo o plano e o propósito que o Senhor tem para eles nessa terra. E que eles possam, Senhor, quando eles chegarem diante do Senhor, serem chamados de benditos do Pai. Porque eles vão prestar conta das nossas vidas ao Senhor. Por isso nós, como igreja, nós queremos abençoar eles nesta noite. Não somente nesta noite, mas todos os dias da vida deles. E dizer, Senhor, que eles são amados pelo Senhor, que eles são amados por nós, Senhor. Nos dê um coração submisso aos teus filhos, nos dê um coração ensinável, Senhor. E que eles continuem sendo esse servo, esses pastores abençoados, e que tenham abençoado as nossas vidas. Assim como igreja, nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre eles nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você. As crianças de 2 a 12 anos podem se dirigir aqui para o anexo ao lado, para o ministério Alcance Kids. Aleluia. Toda honra e toda glória seja ao nosso Deus. Você pode se sentar. Boa noite. Paz de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, mas eu gostaria que você dissesse assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você veio nesse tempo tão precioso de louvor e adoração ao Senhor. Nós somos uma família, e eu também quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela rede social. E para nós é uma alegria poder servir os irmãos, é um privilégio podermos estarmos pastoreando essa igreja, e fazemos com amor, fazemos com zelo e com gosto. E nessa noite, queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus, e eu gostaria que você pudesse continuar com o coração aberto para receber a palavra. Eu acredito que você já está com o coração aberto desde o momento que você começou a adorar, louvar ao Senhor nesse período de louvor. Eu quero orar pela mensagem nessa noite, para que não seja um discurso, mas um cuidado que eu tenho muito grande,
é de buscar do Senhor para que seja também o Senhor ministrando no nosso coração, que seja o Espírito Santo trazendo luz e revelação, tanto na sua mente, no seu psique, quanto ao seu coração. Oremos ao Senhor. Pai, eu te dou graça, Senhor, pelo privilégio de podermos estarmos durante tantos anos servindo os nossos irmãos. E eu peço, Senhor, ó Deus, que continue edificando essa igreja, porque se o Senhor não edificar, em vão trabalha aqueles que edificam. Eu peço, Senhor, que continue guardando nossas vidas, porque se o Senhor não guardar, em vão trabalha aqueles que guardam. Assim como o salmista fala acerca da cidade. Meu Deus, eu peço, Senhor, que esteja abençoando cada família aqui representada. Eu peço, Senhor, ó Deus, que continue ministrando cada coração, que seja o Teu Espírito Santo trazendo revelação, Senhor, da parte da Tua palavra, que não seja somente mais uma mensagem do homem natural, uma mensagem que vem do coração, do ser natural, mas que venha do Teu coração ao nosso coração, Senhor. Eu oro para que essa palavra não volte vazia e ela venha cumprir todo o propósito para o qual ela é designada, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23, se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo a palavra. Ouça, queridos. Já há algum tempo nós temos ministrado sobre profetizar, amém? Nós temos falado a importância de estarmos profetizando, mas também fizemos uma transição agora sobre a importância de decidir, a decisão por Cristo. Diga comigo assim: eu estou. No versículo 32, você não precisa projetar esse texto, a Bíblia diz assim, ou Jesus dizendo assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Viver uma vida de confissão ao Senhor diz respeito às nossas atitudes, às nossas ações e reações, mediante qualquer situação. As crianças, ele quer aprender mais ainda, e quando a gente quer aprender, a gente tem que fazer pergunta, a gente tem que dispor e disponibilizar o coração. Agora nós precisamos então, irmãos, praticar os atos de justiça dentro da nossa casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com as pessoas com quem nós convivemos. Precisamos buscar o interesse do outro, saber se o outro está bem. Quantos estão entendendo a mensagem? Diga amém. Porque tendo essas atitudes, tomando essas decisões, ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo. Eu tenho certeza que não chega nem 0,00001% do que Jesus sofreu por você. Ninguém sofre. Ah, mas é difícil demais suportar não sei quem. É, mas a Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Eu estou suportando, mas numa ira no coração. Eu estou aguentando porque não... Gente do céu, isso não é papel de crente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração. Tenha paz no seu coração. E é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Eu acompanhei uma pessoa que fez um negócio com outro camarada, e fez um contrato e pagou até adiantado pelo serviço. E aí passou um tempo, passou mais tempo e nada do camarada fazer o serviço. E quando essa pessoa falou comigo, eu falei: meu Deus, irmã, pagou, pastor, eu paguei tudo, fiz até um financiamento para pagar. Falei: nós vamos orar, vamos profetizar. E vai falando, e vai procurando. E aí a pessoa foi fazendo a parte dela, pedindo, né? Insistindo com a pessoa. Hora nenhuma eu soube que ela xingou, que ela amaldiçoou.
mas foi no convencer, na explicação da necessidade do outro cumprir com o compromisso, e debaixo da oração e do apoio do pastor em oração também, porque nós estamos aqui para ombrar um com o outro. Irmãos, eu soube que esse cidadão já tinha dado prejuízo para várias pessoas, inclusive para um irmão meu, mas para essa irmã da igreja, ele cumpriu o propósito. Nós oramos, nós clamamos a Deus, e eu mandava mensagem, perguntava e falava, como é que está? Pastor disse que vai segunda-feira e não ia, disse que ia tal dia, até que depois já foi, começou e tudo deu certo, louvado seja o nome de Jesus. E depois ela dá o testemunho, pastor, deu certo, montou lá, cumpriu com o propósito. E eu disse assim, isso foi um milagre. E foi mesmo. Agora, quando se tem atitudes diferentes, irmão, e começa a amaldiçoar, e começa a falar, e começa a esbravejar, e brigar, isso não vai levar a lugar algum. Mas quando é Deus que está pleiteando a causa, quando a palavra de Deus está no nosso coração, e a palavra de Deus diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou precisamos, segundo o seu poder que opera em nós. Uma coisa eu já aprendi, irmãos, a gente não consegue mudar ninguém, mas Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para transformar. Deus é poderoso para fazer a obra no coração das pessoas. Vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde eu vejo aqui uma mulher. É um texto muito conhecido, mas eu quero fazer essa aplicação também, de acordo com a mensagem, que essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos jazia nessa enfermidade, sofrendo, padecendo. Ela então tomou uma decisão, ela decidiu por Cristo, ela decidiu ir até Jesus. Marcos capítulo 5, verso 23. Não, 25, isso. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Observe isso. Uma mulher, 12 anos, um fluxo de sangue, uma hemorragia. Na lei de Moisés, a Bíblia diz que a mulher, quando ela estava no período do seu ciclo, ela era uma mulher que ela não podia sair de casa, considerada como impura. Na lei de Moisés, ninguém podia tocar nela, o seu marido não podia tocá-la. Ela era considerada como impura. Agora essa mulher, a partir de uma semana, não cessou. 2 semanas, 1 mês, 2 meses, daqui a pouco 6 meses, 1 ano. E ela no fluxo de sangue. E essa mulher era uma mulher que tinha recurso financeiro, porque naquele tempo, irmãos, não era qualquer pessoa que tinha condições financeiras para se tratar com médico, veja bem isso. Mas aqui a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha gastado tudo que ela tinha, sem nada aproveitar. Então veja bem, ela foi gastando com os médicos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha, ela não teve melhora, mas a Bíblia diz que ela cada vez mais estava piorando, sem ter nenhuma melhora, pelo contrário, indo a pior. Ela ouviu falar de Jesus, no versículo 27, ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Essa mulher, após 12 anos, ela escuta alguém falar de Jesus para ela. Eu não sei quem falou. Agora veja bem, irmãos, a importância da gente falar de Jesus para as pessoas. Veja bem, a importância de nós levar Jesus para as pessoas, hoje é levar pessoas para Jesus.
A importância de convidarmos pessoas para o culto, para a célula. A célula é um lugar onde as pessoas se relacionam mais pessoalmente, mais próximo, onde você é mais pastoreado, é mais acompanhado, a importância das células. E essa mulher aqui, ela recebe uma palavra de fé no coração dela. E então, ela toma uma decisão. Mas lembrando que ela vivia na época da lei de Moisés. Mas ela toma uma decisão de ir até Jesus. E se pegassem ela, irmãos, fora de casa, havia uma condenação para ela. Ela não podia sair de casa. E eu fico imaginando a fé no coração daquela mulher. Porque ela disse assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm ido até Jesus buscando um milagre, buscando a resolução de algum problema, buscando aliviar de alguma situação, buscando ser curado de alguma enfermidade. Tem muitas pessoas que procuram Jesus por aquilo que ela quer receber da parte de Deus. E eu tenho certeza que a fé no coração da pessoa faz com que a pessoa tome posse da bênção de Deus para a vida dela. Mas o maior milagre não era somente conter aquele fluxo de sangue que havia 12 anos. E eu fico imaginando aquela mulher fragilizada, anêmica, talvez até magra, toda enrolada em tecidos, em panos, e ela tinha que adentrar no meio daquela multidão. Mas ela foi pela fé e profetizando. Preste atenção, nós precisamos profetizar. Nós precisamos tomar a decisão por Cristo e declarar. Eu tenho feito isso, eu tenho vivido isso. Eu tenho profetizado, eu tenho dito: Senhor, eu preciso melhorar ainda em muitas áreas da minha vida, mas em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor. Eu oro mais, irmãos, para que Deus faça uma obra na minha vida, do que Deus me dar alguma coisa. Eu busco o Senhor cada vez mais, para que o Senhor venha trazer em mim a obra redentora, regeneradora, que Deus crie em mim um espírito inabalável, um coração puro, como diz a palavra do Senhor. Agora, irmãos, essa mulher, ela toma a decisão e ela começa a declarar: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Se eu fizer isso, eu vou ficar curada. Se eu fizer isso aqui, em nome de Jesus, vai declarando, vai profetizando, vai falando, irmãos, declare bênçãos, e sempre tomando a decisão por Jesus, guardando o seu coração na palavra dele. Agora aquela mulher chega entre a multidão, e ela tocou em Jesus, mas a lei de Moisés não permitia ela fazer isso. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele não veio para revogar a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei de Moisés. Mas então, em Cristo Jesus, o fim da lei é Cristo. E a partir de Cristo Jesus, aquele que está nele, aquele que tem Jesus no coração, passa a viver o amor de Deus e a graça de Deus para a sua vida. Não tem acusação, não tem mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não anda nas reações para pecar, mas que tomou a decisão e vive no Espírito de Deus, aleluia. Não tem condenação mais. Deus, ele olha para você e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Você tem atitudes e decisões que demonstram que você é dele, está nele e ele está em você. Essa mulher toca em Jesus. A Bíblia diz que ela estava tremendo e temendo de medo. Jesus então ele para,
e diz assim: alguém me tocou. Os discípulos falam: mestre, olha a grande multidão que está te seguindo. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus fala: alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Eu quero saber quem me tocou pela fé. Aí essa mulher, com medo, essa mulher então ela tem que se revelar a Jesus. Mas ela estava vivendo o tempo da lei de Moisés, e Jesus estava ali. Agora a vida dela ia passar por uma transição, de sair da lei e entrar na graça de Cristo, de sair do medo e entrar na paz de Cristo Jesus, de sair do medo e entrar pela fé no amor de Cristo Jesus. Aquela mulher então, ela dá o testemunho agora, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se de Jesus, se entregou a ele, prostrou-se diante dele, e teve que declarar toda a verdade. Qual que era a verdade dela? Senhor, quem te tocou foi eu, Senhor. O que aconteceu? Conta. E toda a multidão olhando. Senhor, é porque eu vou contar, Senhor. Eu me achei enferma, debilitada, Senhor. E eu tive, durante 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Eu não podia nem estar aqui, Senhor. Eu sou uma mulher segregada, afastada da sociedade. Eu não podia sair para a casa das minhas vizinhas. Eu não podia passear, eu não podia participar de eventos da sociedade, alguma festa. Eu não podia ir até Jerusalém celebrar a Páscoa. Eu não podia celebrar, Senhor Deus, a festa dos tabernáculos. Que tudo está na lei de Moisés. Eu não podia sair, Senhor, 12 anos. Mas eu ouvi falar do Senhor. A lei não podia deixar eu estar aqui, mas eu ouvi falar do Senhor e eu tive fé no meu coração. E eu vim e toquei nas suas vestes, Senhor, e eu estou curada. Aleluia. Eu acho interessante que Jesus, ele não quer fazer somente um milagre. Jesus, ele não quer somente abençoar a pessoa para que a pessoa tenha as coisas. Jesus, ele não quer somente suprir as necessidades. Jesus, ele não quer somente trazer uma cura no corpo físico. Jesus quer restaurar a vida, porque a proposta dele para nós é que tenhamos vida e vida em abundância. Aleluia. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É uma vida que não tem medo, é uma vida que não tem acusação. Decida viver por mim, para mim. Aleluia. Aprenda de mim e encontrareis descanso para a vossa alma, terás paz no seu coração. Nada pode tirar a paz do nosso coração, irmãos, porque nós confiamos no Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí Jesus entende tudo aquilo que estava acontecendo, e Jesus fala para ela assim: filha. Eu gosto muito dessa fala. Filha. Ah, irmãos, como é gostoso ouvir Deus nos chamando de filho. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos andar como filhos de Deus. Eu tenho certeza que você conheceu seu pai biológico. Eu tenho certeza que você conheceu seus pais, pai e mãe biológico. Você sabia, muitos aqui se relacionaram com os pais. Eu me relacionei com meu pai durante muitos anos. E o meu pai, ele tinha uma prática que ele falava assim: ô meu filho. E aí ele falava o que ele queria. Nos últimos anos dele. E aquilo era gostoso. Às vezes eu falo com meu filho, eu falo: bom dia, meu filho. Ele fala: benção, pai. Um relacionamento de amizade, de confiança, de saber que o pai sempre tem o melhor para o filho.
Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Você pode dizer amém por isso? E você pode se achegar diante dele, e deve se achegar diante dele, com fé no seu coração, porque o Espírito Santo dele, que habita em mim, habita em ti. Esse Espírito Santo, irmãos, nos traz a revelação de quem nós somos, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e é pelo Espírito Santo nós podemos dizer assim: Abba, Pai, Papai, meu Pai. Isso é gostoso demais, irmãos. O diabo tentou tirar muitas pessoas desse privilégio de se relacionar com Deus, de se envolver com o Senhor. Jesus vira para aquela mulher, sabendo que agora ela estava curada, mas ela estava debaixo de um medo, de acusação da lei de Moisés. Mas Jesus estava dizendo para ela: entra agora para a minha presença, entra agora para o novo estilo de vida, aleluia. O fim da lei sou eu, a partir de agora é uma nova vida. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Imagina essa mulher recebendo essa palavra de Jesus. Eu creio, irmãos, que essa mulher passou a ter a convicção que ela era filha, a ter a certeza da salvação da vida dela, porque Jesus, ele quer fazer muito mais do que somente uma cura na vida de uma pessoa. Jesus, ele quer fazer muito mais do que somente dar alguma bênção, abrir alguma porta. Jesus, ele quer ser o nosso sustento em todas as áreas da nossa vida, onde nós possamos confiar nele e saber que nada foge do controle dele. Por isso, nessa noite, decida por Cristo, em nome de Jesus. Precisamos tomar a decisão todos os dias por Cristo Jesus. Quantos recebem essa mensagem? Vamos ficar de pé para parecer que nós estamos terminando. Aleluia. Pastor, fazer aquela de novo? Dá não? Gente, essa canção nós cantamos, ela fala muito ao meu coração. Ela expressa um desejo de estar na presença de Deus. Ah, como espero um dia em que verei a face do meu amado. Ouça. Jesus falou assim: eu vou para o Pai vos preparar um lugar. Durante um bom tempo eu ficava pensando assim: quando eu morrer eu vou lá para esse lugar. Mas esse lugar que Jesus preparou não é só na vida eterna. Esse lugar que Jesus preparou para mim e para você, irmãos, é aqui, onde todos os dias você pode adentrar ao trono da graça de Deus, onde você pode se achegar diante de Deus, onde você pode, quer seja no seu quarto, quer seja talvez numa sala, dentro do seu carro, você pode falar com o Senhor, porque Ele é Deus, Emanuel, Ele está presente. Ele disse: eu não vos deixarei, não vos abandonarei, eu estarei convosco para todo sempre. É a maior dádiva que Jesus pode nos dar, irmãos, é esse acesso à presença dEle. Tem alguém aqui que ainda não decidiu por Jesus e quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Ele? Levanta a mão. Quantos aqui já decidiram por Jesus? Faz um sinal para mim. Aleluia. Decida entregar a sua vida para Ele. Decida viver para Ele e por Ele. Decida conhecê-lo pela palavra dEle. Andar de modo digno. Curva a sua cabeça. Ore e adore por um instante. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Tua palavra foi ministrada, foi ensinada, Senhor, foi profetizada, Senhor, e eu peço, Senhor, que traga, Senhor, essa certeza, essa convicção em cada coração,
que o Senhor tem o controle de tudo e nós somos teus, Senhor. E o Senhor nos ama. E nós já decidimos pelo Senhor. E nós queremos, Senhor, andar de modo digno do verdadeiro caráter cristão, como filhos de Deus. Tu és o nosso Deus e Pai. Oh Pai celestial, Pai de amor, Papai que cuida de nós. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, enquanto nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Adore a Ele por um instante, se relacione com Ele. Fala para Ele o que Ele é. Aleluia! Que Ele é maravilhoso. Ele é o Deus da nossa vida. É um Deus que ama. Ele é um Deus maravilhoso. Diga. É isso que Ele é, e é isso que Ele precisa ser na sua e na minha vida. Melhor do que tudo é o amor de Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Se esse aplauso é para Jesus, você tem que glorificar o nome dEle. Aplauda e diga aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Eu quero te dar um aviso ainda, se assente por um instante. Queridos, nós temos um aviso do pastor Luciano para nós. Dá para projetar aí o aviso do pastor Luciano, por favor? Está sem som, começa do início e coloca som, por favor. Se não conseguir, eu vou traduzir o que ele está falando. Travou?
Ok, deixa eu falar para vocês. No próximo domingo a gente consegue projetar a fala dele. Pastor Luciano está dizendo assim: no dia 3 de agosto, às 19h30, eu estarei na Alcance Goianésia, ministrando a conferência A Bênção da Obediência. Então, irmãos, eu quero que você já salve essa data. Que dia? Muito bem, dia 3 de agosto, nós estaremos com o pastor Luciano Subirá na nossa igreja. É um privilégio. No dia 3 de agosto, estarei em Goianésia, Goiás, realizando mais uma edição da conferência O Caminho da Obediência. Ouso classificar esse ensino como transformador. A obediência não está apenas associada às principais doutrinas bíblicas, ela é uma doutrina e deve ser sistematizada como tal. Por isso percorreremos a jornada de Gênesis a Apocalipse, montando um quebra-cabeça bíblico e teológico que nos ajude a compreender essa tão importante verdade. Todos os participantes receberão 2 livros, sendo um deles o que dá tema à conferência, O Caminho da Obediência. Minha publicação mais recente, que veio compor a trilogia com o impacto da santidade e graça transformadora. Será um tempo especial, estarei ensinando com um coração pastoral, propondo um caminho prático que creio será muito, muito importante para a sua caminhada espiritual. Não fique de fora, espero você lá. Garanta a sua inscrição em caminhodaobediência.com.br. Amém. É um privilégio para nós termos o pastor Luciano aqui. Você vai fazer uma inscrição, a gente vai colocar o link no grupo da igreja, vamos divulgar o link para vocês. Você vai clicar e tem a inscrição individual, você ganha 2 livros. Tem a inscrição para o casal, ganha 3 livros. O pastor Luciano, ele não ganha dinheiro com os livros dele. E o nosso espaço vai ficar pequeno para tantas pessoas. Inclusive, o pastor Luciano falou para mim assim: divulga na igreja primeiro, para o pessoal fazer a inscrição, porque tem muitas pessoas que virão para participar. Então, se você deseja participar, e eu quero te convidar, porque é um tempo muito precioso. Eu já participei dessa conferência, fui muito edificado. Nos ensina os segredos de Deus, a forma que agrada o coração de Deus, porque é o caminho da obediência. Então eu quero instar você, insistir com você, para que você possa ver o privilégio de estar aqui no dia 3 de agosto, e é numa segunda-feira, viu, irmãos? O que nós fizemos? Para não fazermos no final de semana, ele me deu a segunda-feira, que é um dia melhor, porque tem muitos pastores, muitos que me procuram e falam: pastor, quando o pastor Luciano vem a Goianésia? É um privilégio tê-lo. Então marcamos para o dia 3 de agosto, segunda-feira, para um tempo muito importante e especial, onde nós seremos ministrados pelo pastor Luciano. Amém? Se você quiser depois também de fazer a sua inscrição, lá te dá a opção de pagar a inscrição no Pix. A inscrição é R$40, 44 parece, se não me engano, e você ganha 2 livros, né? Se você for comprar esse livro em qualquer outro lugar, o livro está mais de R$50. Aqui para a nossa igreja você vai ter 2 livros. Se você quiser fazer a inscrição para o casal, aí você recebe 3 livros. A inscrição para o casal fica mais barato do que fazer uma inscrição para o marido e para a esposa, né? E não tem necessidade de ter 2 livros repetidos dentro de casa. Então, queridos, você pode pagar pelo Pix, você pode pagar com cartão de crédito, até em 12 parcelas. Você acredita numa coisa dessa? Você pode passar o cartão até em 12 vezes. Vamos ficar de pé? Participe conosco, vai ser um tempo muito precioso. E nós vamos estar falando sobre isso ao longo desses 2 meses. Não deixe para depois, tá bom? Estenda suas mãos assim para receber. Pai, no nome de Jesus Cristo, conceda-nos uma boa semana, uma semana de vitória. Ensina-nos, Senhor Deus, a cada dia mais.
desejar estar na tua presença, Senhor. Atrai-nos, Senhor Deus, para perto de ti, para um relacionamento cada dia mais íntimo com o Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos durante essa semana. Conceda-nos uma boa semana, uma semana de vitória. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos recebem, diga amém. Deus te abençoe, receba o nosso abraço, vai na paz. E esteja conosco, domingo que vem, no mesmo horário.